Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos dando aí início a mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, né, nesse momento aí, que Ele possa nos instruir, nos envolver aí com boas vibrações, né? Hoje a gente vai ver, né, o livro Nosso Lar, né? Nós estamos continuando aí com o nosso estudo do livro Nosso Lar. A gente está no capítulo 17 do livro, né, e a gente está seguindo aí, né, acompanhando e estudando, né, essa aí que é uma das obras mais importantes e mais profundas da doutrina espírita. O livro Nosso Lar, ele traz dentro de si um conteúdo espiritual extremamente profundo, né, instigante, e ele acompanha, né, a trajetória do André Luiz, né, que é um pseudônimo, né, de um médico que viveu no Rio de Janeiro, que desencarnou, né, na década de 30, né, e que traz para a gente, né, a sua vivência, a sua realidade no mundo espiritual, né, onde ele chega, ele aprende, né, e a gente está estudando essa obra aí um pouquinho todas as semanas, né, como a gente estava sempre fazendo, a gente está lendo o livro e a gente vai comentando, né, aos poucos dentro daquilo que vai, né, que a gente vai lendo, né, só lembrando que a gente está no capítulo 17, né, e todos os outros capítulos estão salvos aí no IGTV, tá bom? E a gente vai dar continuidade ao estudo, né, pegando aqui o capítulo 17, que é Em Casa de Lísias, né? Então nós retornamos àquela narrativa do André Luiz, ele está lá no mundo espiritual, e ele vai ter alta, né, do hospital onde ele está sendo atendido, onde ele está se reconstituindo ali depois daquele momento de resgate que ele teve no mundo espiritual, né? Eu recomendo aí que, né, os capítulos anteriores são bem interessantes, né? E nesse momento o André Luiz, né, depois de receber a visita da mãe dele, né, que foram, né, os dois últimos capítulos, ele conversando com a mãe, né, que vai lá para visitar lá no mundo espiritual, ele vai ter alta do hospital, né, e ele vai para a casa do Lísias lá, que é um companheiro lá que cuida dele, que tem muito carinho. Então a gente vai lendo aqui, né, gente? Qualquer dúvida, qualquer questão é só, né, mandar aqui pra gente aqui, que nós estamos totalmente abertos aí para as perguntas, para os questionamentos, tá? O objetivo nosso aqui é aprender junto. Então vamos lá. Em Casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias veio me buscar, a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Então ele vai até o Clarencio, né, que é o responsável espiritual pela estadia dele no nosso lar, né, e ele sai, né, daquele hospital e vai lá para ver o que o Clarencio quer com ele. Ó, meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na última semana e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então, o tratamento do André Luiz no mundo espiritual tinha acabado, né? Quem vai lembrar, o Henrique de Luna é o médico espiritual que o atendeu. E o Clarencio fala para ele, ó, você pode visitar todos os ministérios, menos os de expressão superior, que é o Ministério da União Divina e da Elevação. Ou seja, o André Luiz ele poderia visitar, né, 4 dos ministérios do nosso lar, né, para poder se familiarizar com aquelas atividades, para ele poder aprender como é que funciona, né, e para ele poder conhecer, né, todas aquelas ações ali daqueles espíritos. Então vamos lá. É justo agora, né, então repetindo, aproveite o tempo observando e aprendendo. Né? Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. E o enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Né? Então o Lísias tinha virado amigo do André Luiz. Eles tinham feito uma amizade, aquelas conversas, né? E eles tinham se tornado mais do que paciente, né? e enfermeiro, né? Eles tinham se tornado verdadeiros amigos. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia aprender a trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Para quem está chegando, nós estamos lendo o livro Nosso Lar, no capítulo 17, tá bom? Com o título Em Casa de Lísias. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou.
tornando-se dispensável a sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Né? Então, o Clarence está falando para onde o André Luiz ia. Né? Ele ia sair do parque hospitalar, né? Ele tinha que ficar em algum lugar. Né? Lises, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de suas observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarice, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Então, o que aconteceu? O André Luiz, ele não tinha para onde ir, né? O Clarence ia procurar algum lugar em alguma instituição de caridade lá do nosso lar, para o André Luiz poder ficar. E aí o Lísias, né, que tinha feito amizade com ele, ele se propõe a receber o André Luiz na casa dele, né? Tava lá no nosso lar, morava o Lísias e a mãe desencarnada, os dois, né? Moravam, e o Lísias falou: não, eu tenho uma casa aqui, a minha mãe vai ficar muito feliz de receber o André lá, né? Eu conto muito, né? E o Clarence, né, fica muito feliz com aquela proposta do Lísias. Claro que o Clarence já devia estar esperando, né? O Clarence não é bobo nem nada, né? Ele chamou o Lísias junto e falou: o Lísias vai chamar ele para morar com ele, né? Claro que sim, né? Mas é uma situação muito agradável, né? A gente vê ali que o laço afetivo foi tão grande que ele quis levar o André Luiz para casa dele, né? Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Né? Então, o André Luiz não sabia, né, como agradecer. Vamos lembrar, né, que o estado espiritual do André Luiz no nosso lar era o estado espiritual de um mendigo. No sentido que ele, André Luiz, ele não tinha nenhum mérito para estar ali. Né? Muito pelo contrário, ele estava sendo atendido ali pela caridade alheia. Né? Ele tinha a boa vontade e desejo da melhora, mas ele não se encontrava em condição de cuidar da própria vida ali. Né? Então a espiritualidade estava cuidando dele pelos méritos da mãe dele, que era um espírito iluminado, que era um espírito com valores espirituais, né, desenvolvidos. Né? E é aquela famosa situação: a amizade nos abre portas. Né? A grande lição aqui, para a gente poder pensar um pouquinho, é a importância de se cultivar os valores da amizade. Quando a gente tem amigos, os amigos eles podem agir a nosso favor, seja no mundo espiritual, nas relações da espiritualidade. Nós sabemos que tem muitos amigos espirituais cuidando da gente, né? Mesmo a gente sendo, né, espíritos difíceis, rebeldes, né? E também nas relações nossas aqui na matéria, né? Jesus mesmo falou isso para os discípulos: granjeai amigos, né? Jesus, ele fala isso dizendo o seguinte: ó, tenham amizade, tenham amigos. Né? Estabeleçam vínculos positivos com as pessoas, que isso vai ajudar muito. Lembra do caso da senhora que estava lá com o André Luiz para ser atendida? O Clarence mandou ela para um monte de lugar para ela fazer amigo, e ela não conseguiu fazer nenhum. Por quê? Porque ela não queria conviver com ninguém. E o desenvolvimento da amizade passa pela convivência. Sem convivência não temos amizade, sem amizade não criamos laços, e sem esses laços nos falta muitas vezes o amparo necessário em momentos chaves da nossa vida. Essa é uma grande lição aqui para a gente chegar. Guarde este documento, disse-me atencioso o ministro do auxílio, entregando-me pequena cardeneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Olha só, né? Então o Clarence dá um passaporte para o André Luiz, vamos dizer assim, né? Para ele poder visitar 4 ministérios do nosso lar: esclarecimento, regeneração, auxílio e comunicação. Durante 1 ano, ou seja, o André Luiz vai poder visitar para ele ver como é que funciona. Decorrido este tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Olha só. Então, Clarence dá oportunidade para o André Luiz, né, de participar do trabalho desses ministérios, e dá uma dica para ele. Fala assim: ó, instrua-se. Olha que interessante, um conceito que vale em todos os tempos. Aprender é sempre útil. Aprender é sempre o melhor caminho. Aprenda. Né? E ele fala assim: ó, não podemos desperdiçar o interstício entre as encarnações. O que isso quer dizer? A vida no mundo espiritual, né, quando esse momento entre uma existência material e outra, né, até o André Luiz retornar pela reencarnação, aquela coisa toda, o
que ele pudesse aproveitar aquilo, né? Que ele pudesse chegar daquela encarnação, daquele momento lá no mundo espiritual, antes da nova encarnação, que ninguém sabe quando é, né? Às vezes já até reencarnou, a gente não sabe, né? Que o André Luiz possa aproveitar aprendendo, né? Que a gente possa aproveitar as oportunidades, né? Que a gente possa analisar a nossa vida, os momentos pelos quais a gente passa, tirando dele oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento espiritual. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passado minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Então o Lísias levou o André Luiz para a casa dele, né? O lar dele dentro do nosso lar, né? Ao tinindo brando de uma campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Então o Lísias leva o André Luiz e mostra para a mãe dele. Fala assim, olha, né? Um irmão novo, né? Seja bem-vindo, meu amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Né? Então ela recebe o André Luiz de maneira totalmente aberta. Né? Muitas vezes a gente vai receber alguém na nossa casa ou outra pessoa que marca a gente fala, nossa, vai trazer esse traste para cá, meu Deus, vai encher o nosso... Né? Então a gente vai ver ali que aquela sociedade é uma sociedade baseada no quê? Na empatia, no altruísmo, né? E na abertura para o próximo. Por isso que é uma sociedade superior. O mundo espiritual ele é o protótipo daquilo que nós vamos viver na Terra. Claro que cabe a nós transformarmos a Terra num ambiente mais fraterno através das nossas ações no bem. Né? Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade e ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se-me, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da Terra. Né? Então ela fala assim, não precisa agradecer não. Se você começar a me agradecer aqui, eu vou ter que voltar às convenções da Terra. O que quer dizer? As famosas frases feitas que a gente diz sem sentir. Ah, Deus te abençoe, você também. Ah, boa tarde também. Bom dia, bom dia. Muitas vezes a gente não sente o que a gente fala. A gente fala por convenção. E no nosso lar, os espíritos começam a aprender a serem autênticos. Então, todos esses gestos amorosos que a gente vai notar aqui são nascidos da autenticidade do ser. Por isso que uma colônia espiritual como o nosso lar não é para todos. Muitos seres, muitas pessoas, muitos de nós não se aclimatariam no nosso lar. Muitos de nós não gostariam daquela vida. Porque a colônia espiritual ela tem um padrão de sociedade, de moralidade, de boa vontade uns com os outros, que nós, ainda dentro do nosso egoísmo, consideraríamos chato, enfadonho. Muitos de nós iam considerar um lugar como o nosso lar um lugar que fosse difícil de conviver, principalmente as pessoas mais egoístas, mais individualistas, as pessoas que não querem ter muito contato com os outros, as pessoas que não primam pela empatia. Numa colônia espiritual eles se sentiam totalmente deslocados. Vamos lembrar o seguinte, nós somos o que nós pensamos. E o primeiro passo para a gente crescer espiritualmente é a gente entender isso. Olha, eu entendo que eu sou assim, que eu penso assim, que eu sinto assim. Aí quando a gente pensa nisso, quando a gente sabe o que nós somos, nós começamos a ser capazes de nos aprimorar. Assim, olha, mas eu posso melhorar isso. Olha, eu quero ser uma pessoa mais atenta, eu quero ser uma pessoa mais atenciosa, eu quero ser uma pessoa mais gentil. Essas características não nascem numa mágica. Elas são fruto de quê? De um esforço constante da nossa melhora. Os espíritos que vivem no nosso lar, na cidade espiritual, eles têm um compromisso estabelecido entre eles de buscarem serem sempre melhores. E eu acho que isso talvez seja para a gente uma das maiores lições aí dessa obra. Nós que vivemos uma época tão individualista, tão cada um por si, e Deus contra todos, como diria na música, nós temos muita dificuldade de entender um ambiente onde os valores coletivos
são mais importantes do que os valores individuais, mas que mesmo assim, né, todos são atendidos por igual, porque não existe ganância, não existe ânsia de poder, ninguém quer ganhar do outro, ninguém quer provar que o outro está errado. Né? São coisas para a gente poder começar a trabalhar. Muitas vezes a gente fala assim, eu queria viver lá no mundo espiritual, eu quero sair da Terra, né? Eu quero ir para o mundo espiritual. Né? E isso é um sinal que nós não estamos prontos ainda para ir para o mundo espiritual, porque normalmente isso é um sinal do nosso egoísmo. Eu quero sair da Terra porque eu não quero conviver com gente difícil. Eu quero sair da Terra porque eu não suporto mais meu chefe, eu não suporto mais minha família, eu não suporto mais quem discorda de mim, eu não suporto mais quem tem a visão política diferente da minha, quem não é do meu time de futebol. E eu quero ir para um mundo espiritual achando que eu vou chegar lá e só vou encontrar gente que faz o que eu gosto. Né? Imagina a gente chegando no nosso lar e encontrando com Clarence mandando a gente trabalhar. Será que a gente ia querer? Né? Ou então falar pra gente que a gente teria que dividir, que a gente teria que compartilhar, que a gente teria que ter paciência com quem a gente não gosta. Né? Será que nós estamos prontos? É uma coisa pra gente pensar. Marcelo, quando meu irmão faleceu, as pessoas chegavam perto de mim e falavam meus sentimentos. Só quando passei por essa experiência entendi que por muitas vezes faltei com outras pessoas. É aquela questão da empatia, né? A empatia ela é desenvolvida à medida que a gente tem, né, as sensações que o outro tem. Né? A causa e efeito é um mecanismo evolutivo, ou seja, ação e reação também, que trabalha a empatia. Quanto mais distante da empatia eu sou, mais eu passo pela causa e efeito, porque eu tenho que me colocar no papel do outro para aprender que dói. Então, assim, como que eu vou aprender a valorizar o sentimento alheio? Passando pelas mesmas dores de sentimento que ele passa. Como é que eu vou aprender a valorizar o amor de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma filha, de um filho, de um companheiro? Passando pela mesma experiência. Né? Isso é uma questão de empatia, né? O que aconteceu com você. Quando você passou pela situação, você começou a despertar para o valor dela. Né? Então, muitas vezes as pessoas insensíveis, elas estão escrevendo no futuro dela o seguinte, vou passar pela mesma situação que eu não estou tendo sensibilidade para lidar hoje. Né? Então, se eu não estou nem aí para o problema das mulheres, é a tendência que eu reencarno como mulher para aprender a valorizar aquilo ali. Porque eu vou conhecer por dentro a história. Né? É a empatia sentir o outro. Né? Um espírito, quando aproveita e aprende, ao reencarnar, ele reencarna mais evoluído, com certeza. A evolução também acontece no mundo espiritual. Então, os valores que a gente conquista no mundo espiritual, eles vão adiantar o nosso processo evolutivo. Não é só no plano físico que a gente evolui, não. No plano físico, dentro do nosso nível evolutivo atual, a gente evolui mais. Tá? Mas chega um ponto que a nossa evolução se dá no mundo espiritual mesmo. Né? Então, assim, a gente, quanto mais materializado o espírito, mais ele precisa reencarnar. Então, assim, mas no mundo espiritual, quando a gente vai crescendo, vai chegar um ponto que a gente vai ficar... Tem espírito que fica 1000 anos no mundo espiritual. E evolui pra caramba lá, né? Tem outros que tem que reencarnar quase que imediatamente. Vamos continuar. Em vista da época dos escravos, nós estamos um pouco melhor, com certeza. Nossa, nós estamos muito melhor, né? Hoje, para nós, para a maioria absoluta da humanidade, claro que todo mundo não pensa assim, mas não podemos dizer que a maioria absoluta da humanidade vê, né, que a escravidão é uma coisa abominável. Naquela época, a maioria absoluta das pessoas achava que era uma coisa normal. Achava que os escravos não tinham alma, né? Então, assim, se a gente notar, hoje nós somos muito mais equilibrados do que naquela época. Ah, existe crime, violência, existem outras formas de escravidão, tá? Mas não é generalizado. Diferente. Né? Uma coisa é um chefe que aproveita do funcionário, o cara que escraviza os outros lá numa fazenda lá, que aí quando descobre é até preso por causa disso, do que todo mundo tem um escravo, todo mundo bater em alguém, todo mundo sair espancando os outros aí. É bem diferente. Né? Naquela época é uma situação generalizada. Hoje é cada vez mais raro, graças a Deus, e tem que acabar mesmo. Né? Isso é um sinal de progresso. Né? Quando eu era criança, eu lembro que os meninos tudo saiam matando os bichos tudo. Prazer de menino, quando eu era na minha infância, eu lembro muito bem, né? Era botar bomba em gato, era matar passarinho de pedrada. Eu lembro dos colegas meus que matavam 20, 30, 40 passarinhos num dia, né? Era botar fogo em cachorro, jogar água quente nos bichos. Menino fazia isso. Faz isso hoje pra você ver. Né? O menino chora, desespera. As crianças hoje já têm um senso de ligação com a vida animal muito melhor do que tinham. Ah, ainda existe menino que faz isso, existe, mas são todos. Na época que eu era criança era normal. Né? Tanto é que os meninos achavam que eu era boiola porque eu não queria bater nos bichos.
Eu tinha dó dos bichos. Eu era um no meio de todos. Né? Aquilo me deixava doente. Eu via lá minha avó matando galinha e aquilo me deixava triste. Né? E assim, isso é uma coisa que foi mudando. Como tem coisas que nós fazemos hoje que as crianças de hoje veem como absurdo. Você é doido, pai, se for um negócio desse. Né? Ou seja, está tendo um aprimoramento, sim. É que como a gente está dentro do processo, muita gente não percebe, mas o mundo de hoje é melhor do que o mundo de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. Olha a vida familiar como é que era. Né? Aqueles pais que espancavam os filhos. Ah, tem, mas isso aparece na televisão e a pessoa é praticamente linchada quando ela faz uma coisa dessa. Né? Eu lembro, quando eu era criança, de famílias do pai que espancava. Tinha um vizinho meu, né? Eu morava no estado do Rio, tinha um vizinho meu que ele espancava a mulher e os filhos todos os dias, escutava da minha casa. Né? E eu lembro do meu pai falando que o que faz em casa, fica em casa. Né? E assim, eu ficava desesperado com aquilo que eu escutava, era um apartamento, eu escutava os gritos dos meninos do outro lado, lá da mulher, lá apanhando o cara. E era todo dia, né? E aí ninguém fazia nada, aquilo era certo, o cara estava no direito dele de espancar a família. Hoje ninguém pensa desse jeito, não. Né? Hoje se você vê um cara batendo um cachorro, você chama a polícia para ele. Né? Antigamente não, o cara podia matar o bicho. Quantas vezes, né, a minha avó contava lá que quando ela era pequena, ela pegava filhote de gato, que gato tinha niada lá, e pegava os gatos dentro do saco, jogava no rio, ou matava com porrete. O pessoal fazia isso, era normal. Vai falar isso que você vai fazer isso hoje. Deixa eu chamar meu filho aqui, os meninos aqui, falar, vou pegar uns gatos aqui por dentro do saco, não vou nem fazer, que eu tenho um monte aqui, tadinho, né? Jamais faria, né? Tem até um gato dormindo na minha cama aqui agora, né? Mas antigamente era normal. Né? O pessoal deixava os cachorros sem comer para eles caçarem, né? Prendia o gato lá uma semana sem comida dentro do paiol para ele comer rato. Olha só, lindo. Vai fazer isso hoje para você ver, né? Então houve uma melhora sim, né? Isso é fruto do nosso crescimento espiritual. Quem decide quem tem que reencarnar é quem tem que ficar no mundo espiritual. O espírito ele começa a se sentir atraído pelo plano físico. Normalmente a espiritualidade ela direciona a encarnação. Né? Por exemplo, o André Luiz. O André Luiz, no caso que ele está, ele vai sentir em determinado momento que ele tem que reencarnar. Né? Um espírito primitivo ele vai ser atraído por alguém que está tendo uma relação sexual lá. Imagina um obsessor, um espírito que está aí nas trevas aí. Né? Ele é atraído por alguém desequilibrado igual a ele renasce. Né? Nas esferas superiores já tem um planejamento maior. Já tem lá um planejamento, aquela coisa toda. Ai, que dó dos bichinhos. Também morre de dó, viu, Fernando? Nossa senhora, né? Mas o pessoal fazia. Imagina a gente na última encarnação da gente, né? Eu lembro do meu pai me contando que ele matava rolinha, ele pegava a cabeça do bicho, pop. Eu ficava assim. E ele falava aquilo como fala assim, eu fui ali abrir a Coca-Cola. Né? Imagina o que os outros do futuro vão achar da gente. Né? Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo. Pode ter certeza que na última encarnação eu devia ser um espírito muito mais complicado que eu sou agora. Né? Então nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo valores, nós estamos passando, né? Às vezes que coisa melhor para ensinar muita gente hoje que é doida com bicho é porque tem uma consciência espiritual que nas últimas encarnações aí batia nos bichos aí, agora está reencarnando para cuidar. Que bom, está resolvendo. Né? Os espíritos mesmo falam que as nossas próximas encarnações aí daqui 500 anos, 1000 anos, vai ser para limpar a terra, para poder despoluir, para poder tirar plástico do oceano. Nós vamos começar a desfazer o que nós estamos fazendo hoje. Hoje eu estou aqui jogando plástico fora do dia inteiro, né? Preocupa não, você vai reencarnar, você vai ficar lá 10 anos da sua vida catando plástico no mar lá. Pra você... Nossa, eu estou fazendo uma coisa muito boa. Não, você está tirando o que você jogou no passado, né? Exatamente, cachorro que comia galinha, né? É os trem, né? A gente sabe disso, né? Graças a Deus já não é assim, né? Em alguns lugares ainda é, mas está melhor. Vamos continuar, né? A gente está falando dessas questões aqui, ó. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Então, o André Luiz entra na casa do Lísias, a casa do mundo espiritual, que doido. Né? O ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequenas variantes. Quadros de sublime significação espiritual e um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Então o André Luiz chega na casa do Lísias, ele entra, né, ele vê lá alguns móveis, né, que aqui ele está falando móvel da década de 30, né, gente? Imagina, né, uma casa mobiliada parecendo recém-saída da década de 30. Né, ele vê um piano e ele vê uma harpa em cima do piano.
né, na casa do Lísias, né? E o André Luiz olha assim, que é isso aqui, meu Deus? Né? Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, né? Então, ou seja, o Lísias colocou a harpa lá, porque, né, tem aquela coisa, morreu lá, vai encontrar com os anjos tocando harpa, né? O Lísias, vou deixar a harpa aí, quem sabe, né? Um dia a gente vai virar um anjo e vai tocar, né? Claro que isso é uma brincadeira do Lísias com o André Luiz, né? Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Então ele está falando da música dos planos superiores. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e que precisamos criar a audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Né? Ou seja, se tornar anjo. Né? Claro que anjo é uma terminologia católica, né, gente? Ele está falando aqui da evolução que vai torná-los seres iluminados. Né? Ele brinca com a harpa porque tem o conceito de que o anjo toca a harpa, né? Que não, né? Tem nada a ver isso com a coisa, mas ele está falando da música, da elevação. Né? Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, que relacionei minha precedência, vinha saber que a família de Lísias vivia em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo ainda 2 irmãs, Yolanda e Judite. Então o André Luiz está conhecendo a dona Laura, que é um espírito que vai aparecer muito aqui no livro ainda. Né? Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me, ou seja, iluminava ele, me deixava feliz. Tá? Para quem está chegando, gente, nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 17, tá bom? O André Luiz está na casa do Lísias, ele foi morar lá com o Lísias. O Lísias levou o André Luiz para morar com ele, que legal, né? Ele está falando da chegada dele lá, de como é que ele foi recebido pela dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, aqueles que perseveram em semelhante estado de alma. Ou seja, ele chega na casa da dona Laura, né? Ele conhece a Yolanda, que é a filha dela, a irmã do Lísias, né? E ele vê a biblioteca, ela está cheia de livro. E aí a dona Laura fala, nós temos sorte, só tem livro de autor bom. Só tem coisa boa nessa biblioteca, né? Espíritos que são vinculados com as trevas, né? Autores que escrevem coisas viciosas e ruins, eles descem todos para o umbral, eles nem aparecem por aqui, né? Ou seja, pode pegar qualquer livro desse aí, André, que você vai ter conhecimento do bem nesse negócio aí. Né? Então, assim, já tem uma seleção, né, natural de conhecimento lá para o André Luiz. Tem o livro, né? Pegar o livrinho, vai ler lá, sentar lá, ler, né? Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica das páginas sobre os meus olhos. Né? Então ele vai ver os livros lá, né? Lembro que eu ficava indignado com meu tio que fincava uma vara de ferro com ferro na ponta dos bois para eles puxar o carro carregado de lenha. Meu avô fazia isso também, meu avô era quase um santo, ele fazia isso. Ele chama de chucho, né? Negócio assim, né? Ainda bem que ele aprendeu como tem que fazer. Né? Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas dos meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, olha que interessante, demonstrando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Você tem chuveiro no nosso lar, tá? Pelo menos na casa do Lísias tem. Né? Então o André Luiz toma banho no nosso lar, né? Aí tem uma dúvida sobre isso dos autores. Eu gosto de ler e escrever ficção, suspense, não leio tanta literatura espírita. Não quer dizer que são livros só espíritas, tá? Quer dizer que são livros que têm conteúdo positivo, as coisas boas, tá?
Ou seja, não quer dizer que porque o nosso lar não é espírita. Né? O nosso lar, a colônia espiritual, não é uma colônia só para espírita. É uma colônia para espíritos equilibrados. E eu posso ser um espírito equilibrado sem nem acreditar em Deus. Tá? Claro que chegando no mundo espiritual é difícil não continuar não acreditando, apesar que tem. Né? Autores de suspense, por exemplo, histórias de assassinato e mistério vão para lugares ruins, depende do objetivo da história. Depende do. Né, eu acho que aqui ele está falando mais daquelas pessoas que falam de fofoca, de falar mal dos outros, né, aquela literatura que cria pensamentos ruins, deprimentes na mente da pessoa. Eu acho que isso tem muito a ver com o conteúdo da obra e não com o tipo. Né? Eu posso ter um livro de ficção que ensina coisas positivas, posso ter um livro de suspense que vai te dar valores. Né? A questão é que nas colônias espirituais eles focam nos valores iluminados, nos valores que vão jogar a gente para cima. Né? Então vai ser sempre um conteúdo que vai ter algum impacto positivo, senão não entra. Né? Não é que não entra o autor, não entra o livro. Né? Muitas vezes o autor muda também, fala assim, não cansei de escrever sobre isso, agora vou escrever sobre outras coisas. Né? Eles têm um senso de utilidade muito grande no mundo espiritual. Então, assim, eles não têm aquela coisa assim, perder tempo. Né? Então, assim, eles vão pegar ali nas coisas que são mais positivas. Mudanças em relação a gente. Né? Eu gosto da literatura desse tipo também. Né? Vou ler aqui, quando chegar no espiritual. Né? Claro que se eu quiser ler, eu vou ler, né? Mas eu não vou achar eles dando um livro lá pra gente na biblioteca. É isso que vai acontecer. Né? Não voltar à minha admiração, que me empolgava, e a senhora Laura convidou-nos à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Lembra daquela prece que o André Luiz vê, que eles fazem toda tarde? Então lá eles tinham um aparelho que eles permitiam escutar a prece e ver. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no bosque hospitalar. Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Né? Então tem ficção no nosso lar, tipo a Agatha Christie, já não sei. Né? Tem que ver o que tem que ver se o livro dela é instrutivo. Né? Se o livro dela é bom, como eu li muito pouco, acho que eu li uns 2 livros dela lá quando era adolescente, né? Então não sei. Né? Mas nada é proibido no mundo espiritual. Mas é claro que você não vai achar uma pornografia no mundo espiritual. Né? Quem gosta disso vai para um umbral, né? Porque condiz com. Né? Mas com certeza, né? As obras de conteúdo geral que estão lá à disposição de todo mundo vão ser livros que vão jogar o pessoal para cima. Vão ser materiais que vão aprender, vão estudar, vão desenvolver conceitos, né? Porque vão dizer assim, a nossa folga é no plano físico. O plano físico é o lugar onde a gente vai, né, a fazer de tudo. Por exemplo, eu gosto de, né? Eu tenho certeza que eu não vou poder assistir o episódio 35 de Star Wars lá no nosso lar, se eu for um dia. Eu tenho certeza que eu não vou comprar minha revistinha nova do Thor lá, nem assistir o filme novo dos Vingadores lá no nosso lar, né? Mas nada me impede de vir no plano físico de eu mesmo dar um jeito de materializar isso lá no mundo espiritual, né? Ninguém vai me condenar por isso. Né? Mas é aquela coisa, à medida que você vai se aclimatando com um ambiente diferente, né, você vai deixando de lado algumas coisas. Né? Como nós deixamos muitas coisas do nosso passado espiritual. Agora a gente está falando dessas práticas aí, às vezes muito agressivas, violentas do nosso passado, né, em relação aos animais, pessoas, né, que a gente vai deixando. Né? Talvez a nossa maior alegria 2000 anos atrás era ir para o circo romano ver gladiador. Hoje eu não quero ver gladiador. Né? Se o cara fala assim, nós vamos lá no lugar lá que tem um cara matando o outro lá, vamos lá ver, que doido. Eu falei, não quero não. Né? Aí fica só pro videogame mesmo, lá no joguinho de videogame, eu deixo lá no videogame e vou até lá. Né? Com certeza não tem videogame no espiritual. Né? Então vai ser uma coisa muito triste. Eu gosto de videogame. Né? Eu até comprei o PlayStation 5 ali pros meninos, né? Pra mim usar também. Vai ser triste. Mas, né? Nós temos que nos preparar. Então a gente aproveita no plano físico, quando dá tempo, né? A gente se diverte aqui, né? E a gente não se apega a nada. O segredo é esse. Né? Porque a vivência da matéria tem diferença da vivência do mundo espiritual. Né? O objetivo do mundo espiritual vai modificando com o tempo. Né? Exatamente, o entretenimento muda. Né? Há 1000 anos atrás, nosso entretenimento era uma coisa brutalizada, violenta, de que ia ver o sangue correr, a gente achava lindo lá, o cara arrancou o olho do outro. Hoje, né? Isso não faz parte da nossa intimidade. Né? E é um processo natural. A gente não precisa sofrer por causa disso.
né? Hoje a gente vai no campo de futebol e torce pro jogador arrancar a perna do outro na base do chute, né? Arranca lá, dá uma, né? Está bem jogando. Vai chegar um ponto que esses valores eles vão começar a se transpor. É tempo, né? Então a gente não precisa sofrer por essas coisas. A gente precisa seguir o fluxo da nossa vida naturalmente. Não é só plasmar que você consegue o videogame, não é assim que funciona, não, né? Ou quem deve, se você souber fazer ele com todas as peças, você consegue. Né? Se você souber como é que funciona. Para você criar alguma coisa no mundo espiritual, você tem que saber como é que faz aquilo no plano físico. Inclusive, né? Uma coisa é você fazer um copo. Outra coisa é fazer um objeto com 1 milhão de parte móvel dentro dele, né? 1 milhão de fio, de cabos. Você tem que saber como é que faz, né? Você tem que falar, ó, esse cabo vai ligar aqui, que vai ter um fio. É quase que construir, né? É a mesma coisa de perguntar assim, eu consigo construir uma casa? Consigo, teoricamente eu consigo, né? Mas eu vou ter que aprender a fazer cimento, vou ter que aprender a fazer tijolo, vou ter que aprender a mexer com prumo. É possível eu, Marcelo, hoje fazer uma casa? Né? Eu vou no YouTube, procuro um tutorial, faço. Né? Mas eu faço agora, se eu vou fazer uma casa hoje. Se eu for um pedreiro, eu faço. Né? Conhecimento é fruto de esforço. Então, para o espírito plasmar, igual o pessoal fala, ele tem que saber como é que o negócio funciona. Por que Jesus fazia qualquer coisa? Porque ele sabe tudo. Pelo menos dentro do nosso nível aqui de percepção. Né? Então, a gente acha que não existe facilidade. Né? Gosto de fazer artesanato. Lá vou poder fazer? Com certeza vai. Né? Você pode fazer, ué. Né? Eles vão te dar lá um bar, talvez você faça com mais facilidade. Aí você consegue fazer com a mente, talvez. Ou então você vai querer pegar o barro mesmo e fazer lá, né? Não sei qual tipo de artesanato, né? É porque eu gosto de escultura, né? Então quando eu penso em artesanato, eu sempre penso em, né? No negócio de escultura, gente. Eu já falei isso, né? No passado eu fui escultor, né? Aí uns 3 mil anos atrás aí. Né? Meu negócio é pegar o negócio, bater com a pedra lá e, né? Eu gosto daquelas obras de arte grega, aqueles negócios, aquelas estátuas, aqueles negócios comigo. Né? Eu vejo aquilo e fico até, nossa. Né? Meu sonho é no Museu do Vaticano, pra vocês terem ideia, pra me ver lá as obras do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, né? Mas, né? Então, assim, eu consigo fazer aquilo? Se eu treinar, talvez, né? Mas tirar da minha mente, só se eu for o Michelangelo que fez aquilo 1000 vezes, né? Então você vai conseguir fazer no mundo espiritual. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer lá. Né? E aí vem o segredo de fazer com facilidade, aquilo que a gente faz com. Né? Porque no mundo espiritual é mais simples. Né? Então, por exemplo, se a gente tem facilidade de estudar aqui, a gente vai ter muito mais de estudar lá. Né? Se a gente usou o nosso conhecimento para o bem aqui, a tendência é que o nosso conhecimento no mundo espiritual seja muito mais amplo. Né? Então, aquilo que você exercita no plano físico, você vai ter com facilidade no mundo espiritual. O André Luiz é um caso desse. Né? Você vai ver que a maioria das obras do André Luiz, ele está ali analisando como médico as coisas. Ele tem uma curiosidade, um senso de aprendizado muito grande. Né? Então, ele tinha essa facilidade. Ele pegou o negócio lá e pegou fácil. Por quê? Porque ele estava dentro, né, daquela situação. Então, o Speed Luz ele faz, né, pra gente é uma mágica, mas para ele é o fruto do quê? De um aprendizado. É igual a gente respirar. Né? As funções autônomas do nosso corpo. Imagina, a gente respira, a gente faz troca celular, né? o oxigênio está entrando e saindo, isso tudo é conquista nossa. Em algum momento da nossa história espiritual nós aprendemos isso lá nos reinos inferiores, lá no reino animal, vegetal, sei lá quando. Hoje a gente faz automático. Alguém pensa em respirar? Coração batendo. Bate aí, coração, senão eu vou dar umas bombeadas aí. Não pensa, o trem funciona no automático. Chega um ponto que o espírito se desenvolve tanto que ele começa fazendo automático aquilo que ele fez pelo esforço. Tem uma frase do Emmanuel que fala pra gente o seguinte: a disciplina se traduz na espontaneidade. Olha que frase interessante, que serve para muitas coisas da nossa vida. Né? O que é disciplina? Né? É aquele reflexo que você faz várias vezes. Né? O que é disciplina? Um artista marcial, um cara que luta uma arte marcial. Como que ele aprende? Ele repete o mesmo movimento 10 mil vezes, ele fica lá. Né? Ele faz o mesmo movimento, para frente, para trás, para frente, para trás. Ele fala 1000 vezes. Quando ele desenvolve um negócio chamado memória muscular, ele faz aquilo no automático. Quando alguém vai bater nele, ele bate sozinho. Ele é reflexo. Ele cria reflexo. Do ponto de vista das conquistas da gente espirituais, é a mesma coisa. Fazer o bem, chega um ponto que você começa a fazer a força, vai chegar um ponto que você começa a fazer por reflexo. Né? Eu acredito que no mundo espiritual cada pessoa tem uma tarefa, principalmente cuidar uns dos outros para que eles não se sintam só. Não fiquei triste, pois a dor não existe, mas a saudade sim, com certeza. Né? Você vê que se você analisar, Rose,
É o que o Lises está fazendo com o André Luiz. Né? A função do Lises é cuidar daqueles que estão chegando. E ele cuida do André Luiz, ele recebe o André Luiz como irmão, ele leva o André Luiz para casa dele. Né? É interessante se a gente parar para pensar. Né? Porque a função do Lises é visitador médico. Olha o nome, né? Não tem esse trabalho hoje. Né? O Lises é o cara que vai visitar, conversar com as pessoas doentes, ver como é que elas estão, saberem. Meio que um psicólogo, né? Se a gente for parar para pensar, né? Ele só que ele é um visitador, ele vai lá no paciente, ele conversa, ele vê como é que ele está, ele visita. Né? A importância da visita. Né? Você fala, nós temos tarefa de visita na casa espírita. Isso é pra nada. Visitar um asilo, uma creche. Né? 10 minutos você bate papo com um menino, que você brinca com um idoso ali. Ó. A função do Lises no nosso lar é visitador. Né? Eu já pensava que todos moravam numa casa só? Nossa senhora, aí não. O nosso lar ele é constituído de bairros, de casas, né? Então o Lises tem a casinha dele, cada família tem uma. Né? Porque senão seria, né, não teria o senso de privacidade. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Tem um menino aqui dando boa noite. Ó, voltou. Essa menina aqui vai me trazer um biscoito aqui. Eu não quero biscoito agora não, filho. Tá? Terminando isso tudo, tá bom? Né? Então, assim, o nosso lar, você vai ver que o desenho do nosso lar, você vai ver que tem casa, tem prédio, tem um monte de coisas, né? No vídeo todo mundo é como se ele vivesse numa cidade mesmo, só que existe uma harmonia ali muito profunda, né? Você lembra de mim? Eu sou a mãe do Lucas, faz 8 meses que eu fui pra casa. Sim, com certeza, minha amiga. Lembro sim, né? Com certeza ele tá lá, assim, ele já deve estar no estado aí que ele já tá tipo o André Luiz, assim, aprendendo, fazendo alguma coisa de útil lá, né? Construindo, né? E é interessante que quem chega no mundo espiritual, né, começa a trabalhar para criar um ambiente para aqueles que vão chegar depois. Né? Então, às vezes, um avô, uma avó cria para os netos e ela reencarna e deixa lá para eles, e os netos fazem para os pais, para os filhos. Né? Existe ali uma harmonia, ali, uma união de propósitos ali no bem. Né? Que a única coisa que a gente pode deixar para os outros no nosso lar, pelo menos, é a casa. A casa você pode deixar, para minha casa eu fico com meu filho. Né? O resto não. Né? O lugar de morar você pode deixar. Né? Mas mesmo assim você vê que no nosso lar não vai faltar, ninguém vai ficar sem morar. Né? Ninguém vai ficar sem comer, não existe isso na colônia espiritual, porque é uma responsabilidade coletiva. E quando se tem uma dificuldade, você pode ter certeza, as casas do nosso lar vão se abrir, vão recolher todo mundo que precisa. Não existe morador de rua no nosso lar. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando sobre isso, o amigo espiritual falou assim para mim, falou assim, meu filho, nas esferas superiores, quando tem alguém desequilibrado, né, normalmente ele é enviado para a família que tem mais equilíbrio, vai renascer lá como filho. O raciocínio desse espírito de luz é diferente do nosso. Nós queremos segregar o mal, nós queremos brigar com o mal. Os espíritos de luz querem reeducar o mal. Né? Só um espírito iluminado se propõe a reeducar um criminoso. E não é para o outro fazer, não, é para ele fazer. Normalmente eles pegam esse papel para eles, porque eles dão conta. Eles não exigem quem não dá conta. Né? Mas uma das características dos grandes espíritos é o quê? É o trabalho do bem. E o bem nunca entra em guerra com o mal. Onde tem guerra é mal contra o mal. O bem, ele age para resgatar a treva. Esse é o objetivo da luz, do bem. Onde não existe isso, nós temos briga do mal contra o mal. Onde tem essas disputas, essas brigas, sempre é o mal contra o mal. E normalmente é o mal relativo. Pessoal, nosso tempo chegou ao final, está chegando. Deixa eu só ler mais algumas mensagens aqui. Minha mãe desencarnou há 4 meses por convite. Uma amiga teve experiência de quase morte e havia um lugar todo branco e com muita paz. Fiquei muito feliz por saber. Ela pode ter encontrado com a sua mãe. Talvez a sua mãe foi lá visitá-la. É muito comum que as pessoas, quando a gente desencarna, se a gente tiver condição, que a gente visite as pessoas que a gente conhece, que a gente goste, que a gente ajude. Existe todo um cuidado da espiritualidade com a gente. O que acontece muitas vezes é que alguns de nós repudiam essa ajuda. Então, assim, pode ter certeza que os laços de amor, eles só se fortalecem no mundo espiritual. Depois, no próximo capítulo, nós vamos ver que o André Luiz começa a falar da família dele. E o André Luiz tem muito que modificar, e transformar nesse quesito de entender o que é a família. Verdade, ele se formou em farmacêutico. Então, pode ter certeza que ele está estudando cura lá no mundo espiritual. Pode ter certeza. A espiritualidade amiga está sempre trabalhando isso aí. Nada que a gente aprende fica perdido.
né? O André Luiz, ele foi um médico, assim, ele foi um ótimo cientista, um péssimo médico, né? O pessoal vive falando isso. Mas o conhecimento do André Luiz perdeu, não. Você vai ver que nos livros nos livros depois do Nosso Lar, o André Luiz vai ser um ótimo trabalhador aí da medicina aí, ó, né? Nada se perde, não. E olha que o médico, como médico, o André Luiz foi bem meia boca, né? Então, assim, mas não perdeu. O que a gente aprende, o que a gente conquista, por isso que o Clarence fala para ele, ó, aprenda. Né? Lembra da dica do Clarence? Aprenda. É a mesma dica que o Espírito é dada pra gente aqui encarnado hoje. Aprenda. Descubra coisas novas. Né? Colônias espirituais têm funções diferentes. Existem, podem ter sim. Algumas colônias são específicas. Né? Quanto mais superior, elas vão se diferenciando. Tem as colônias são as esferas que estão nas esferas elevadas. Tem colônias voltadas para o estudo. Tem colônias voltadas para questões religiosas. Tem colônias voltadas para questões específicas. Por exemplo, imagina uma colônia formada por um professor, né, onde que as pessoas vão lá para desenvolver a arte de ensinar bem. Imagina uma colônia formada por escritores, uma colônia formada por médicos, uma colônia formada por cientistas, uma colônia formada por mães. Tá? Existem sim algumas, né? Mas existem algumas que também são ambientes onde é mais misturado, né? Por afinidade. Os desencarnados são encaminhados às colônias por afinidade. Eles são atraídos por um ambiente. O André Luiz foi para o Nosso Lar por quê? Porque ele tinha afinidade com os espíritos do Nosso Lar. A família espiritual do André Luiz está no Nosso Lar. Né? Então a afinidade é que atrai a gente. Nós vamos para um ambiente que nós temos afinidade. Né? Nós vamos para um ambiente que nós temos sintonia, que nós temos ligação. Boa noite. Bem-vinda, Guia. Ô Rosa, aqui minha amiga, né? Lembre o seguinte, né? A nossa vitória é a vitória de cada dia, né? Quando a dor toma conta da gente, quando a gente se vê envolvido aí pela saudade, que é algo muito profundo daqueles que nos amamos, né? Que já foram, a gente tem que lembrar, né? De acender no nosso coração a esperança, porque a esperança ela vai se traduzir numa certeza, que é a certeza da fé. Não é ninguém melhor do que uma mãe para sentir no coração que o seu amor é imortal. Né? O amor nunca acaba. O amor nunca nos desliga, nunca nos afasta, nunca nos deixa de lado. Doa o seu amor, minha amiga. Né? O melhor culto da saudade que nós podemos oferecer àqueles que nós amamos e foram para o mundo espiritual é fazer o bem em nome deles. Ajuda, compreende, tenha paciência. Né? Serve e segue no bem. Porque aí nós vamos nos reencontrar com aqueles que nós amamos. O segredo da nossa melhora espiritual está um dia de cada vez. Vamos vencer cada prova, vamos vencer cada situação, vamos cultivar a esperança, a boa vontade, né? E vamos manter a fé em Jesus. Jesus, acima de tudo, tem, né, portas abertas aí para a gente. E a gente sabe que o reencontro vai acontecer, né? Lembra aí quando o André Luiz com a mãe dele lá no Nosso Lar, né? E tem uma frase de Jesus que eu gosto muito de falar assim, aquele que crê em mim mesmo que morra vive, né? E quando a gente tem uma certa dúvida na nossa fé, né, o segredo é recorrer para o Cristo, porque se a gente às vezes duvida do conhecimento, da informação que a gente tem espiritual, a gente não duvida de Jesus, porque as palavras de Jesus têm em torno dela uma vibração tão poderosa que ela é capaz de corroer a nossa dúvida. Né? Então sempre que a gente fica ali titubeando, né? Será que é, que não é? A gente volta lá no Cristo e fala que Jesus falou isso. Jesus disse, ó, quem crê em mim mesmo que morra, está vivo. Né? Não tem, né? Eu venci o mundo. Né? Então, as frases de Jesus são muito poderosas, no sentido não do poder de briga, mas sim naquela vibração. Porque a palavra carrega a vibração. As palavras do Cristo carregam a vibração do amor dele. Por isso que elas nos impactam, né? Desde sempre. Então, pessoal, a gente está terminando aqui o capítulo 17 do livro Nosso Lar, né? Como a gente tem feito aí todos os domingos. Semana que vem nós vamos para o capítulo 18, se Deus quiser. Né? Queria agradecer a todos os companheiros que entraram, participaram, né? Todos aqueles que estiveram aí conosco, né? Nos ajudando, nos envolvendo, né? Pedimos a Jesus aí para nos ajudar, para nos abençoar, né? Pedindo ao Cristo que possa nos dar
entendimento, luz durante essa semana, né? Vamos lembrar de cultivar aí, né, os valores positivos do amor, da esperança, do carinho, do afeto, julgar menos e agir mais, né? Muitas vezes quem condena não age, né? Vamos ser úteis àqueles que estão à nossa volta, tá certo? Pessoal, né, o estudo vai ficar salvo, né, como sempre fica, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente terminar, né? Pedir a Jesus para envolver cada um de nós, né, nas melhores vibrações de paz, de carinho, de amor. Pedir que o Cristo possa estar em nossos corações, em nossas mentes, que possamos aprender com o André Luiz e, se Deus quiser, nos colocarmos à disposição da luz, do amor e do bem. Senhor, envolve todos aqueles que amamos nas vibrações do bem, leva o nosso afeto àqueles que estão no mundo espiritual, leva o nosso carinho àqueles que estão encarnados e precisam, e que possamos seguir em frente, acreditando, trabalhando e amando. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus, né? Até quarta-feira, se Deus quiser, estamos aí de volta. Muita paz, né? Como a gente sempre fala, o estudo vai ficar salvo aí, né, no IGTV pra gente. Tchauzinho, fiquem com Deus. Boa noite.